Estamos ao vivo de volta com o Rock the Future, o podcast que está de olho no futuro, mas também está de olho no presente, para a gente saber como é que a gente se situa neste mundo doido, este mundo aí com várias tendências, com muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Por isso que a gente traz as pessoas mais ilustradas e, no nosso caso de hoje, mais simpáticas também, com um bom grau de polêmica, né? Porque se não tiver polêmica no mundo de hoje, né, Wilson? Hoje as coisas não têm graça. Mas eu faço esse podcast, eu sou Cris Ferri, com a Márcia Golfieri, que está lá no meio de uma tempestade em São Paulo e não conseguiu ainda ter as condições de luz e som para poder entrar aqui no podcast. A gente vai tocando assim mesmo. Aproveito para você que não conhece nosso podcast, depois aqui deste episódio, você passe lá no nosso canal do YouTube Rock the Future, que você vai ter todos os episódios. A gente já conversou com muita gente interessante sobre diversas tendências, sobre inovação no mundo corporativo, inovação na área pública, no mercado, o que está acontecendo com as carreiras, as novas tecnologias, a gestão de pessoas, uma série de temas que vão te ajudar a entender melhor esse mundo louco, esse mundo VUCA, esse mundo urbano, cada um fala de um jeito, esse mundo pós-normal. Mas o tema de hoje é sobre política, claro, nós estamos aqui no dia 27 de setembro de 2022, prestes aí nas eleições mais estranhas, mais conflituosas, mais marcantes da nossa história, e não podia ser por menos que a gente poderia trazer aqui um convidado muito especial, e é com muita alegria que eu apresento o professor Wilson Gomes, que, além de ser o meu professor, professor de muita gente, e eu falo aqui sem a menor demagogia, uma das maiores sumidades do mundo no que a gente chama de democracia digital, de política digital, que está entendendo como ninguém, com seu olhar filosófico, seu olhar de comunicação e com a sua visão multidisciplinar, o que está acontecendo no mundo entre essa fusão de novas tecnologias, Estado, democracia, política, parlamento. E uma das coisas que o professor Wilson faz é coordenar o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Democracia Digital, que eu acho que não tem nada similar no mundo, que congrega mais de 20 laboratórios com diversos especialistas de alguns países, de gente que está estudando tudo o que tem a ver com esses temas aí da democracia digital. Então, realmente, não há, eu acredito no mundo, eu já andei pelo MIT, já andei por Harvard, já andei por universidades europeias, não há nada similar do que a gente faz aqui, lá coordenado pelo professor Wilson Gomes, na nossa querida Universidade Federal da Bahia, na Faculdade de Comunicações, que ele é professor titular. O professor Wilson também, ele é colunista em diversas mídias, como da Folha, da revista Cult e da Rádio Metrópole. Professor Wilson Gomes, muito obrigado, é um prazer estar aqui com você, conversando de novo. Ô, Cris, alegria. Vamos aí. Rocking the Future. Rock the Future. Wilson, você... E aí, gente, eu recomendo todo mundo seguir o professor Wilson lá no Twitter, no Instagram também. E o Wilson, ele traz sempre essas reflexões que nos permite ver além do mundo binário que nós vivemos hoje. Nos ajuda a entender um pouco as nuances, os diversos números entre o 8 e o 80, né? Os diversos tons de cinza, né, Wilson? E eu queria te começar aqui, provocando aqui você, como é que você está comparando esta eleição, você que acompanha não só eleições, mas também o movimento de políticos, né? E as suas interações nas redes sociais e no mundo digital, como é que você compara o que está acontecendo hoje nessa eleição de 2022 com a eleição passada de 2018, que foi uma eleição muito maluca, né? Foi. Bom, primeiro, sempre a questão que tem sido uma questão constante, né? Qual é o nível de tensão dessa eleição? De um lado, parece que piorou, né? Porque as pessoas estão se matando mais. Na verdade, tem um lado matando mais e muito solto nessa atividade, né? Da prática da violência. De alguma maneira, não é que a violência não seja ignorada, a violência na época de eleições, né? Faz parte, infelizmente, das nossas tradições. Mas houve aí um período civilizatório intenso, inclusive durante o governo militar,
né? Com o governo militar, de alguma maneira, também ajudou a contribuir nesse período aí, trazendo para si o monopólio da violência, né? Para que a violência não fosse disseminada. E aí nós temos aí um período de quase 50 anos de evolução nesse sentido, né? De diminuição das mortes violentas em eleições. E hoje parece que regredimos em muitas coisas. Então, em 2022, tem mais notícias disso, de pessoas matando outras pessoas do nada, né? Por simples razão de ódio político. Então, parece pior. Por outro lado, assim, essa é uma eleição, estamos aqui uma semana das eleições e parece que, pelo menos, a tensão e a angústia mudou de lado, né? No sentido de que há 4 anos, nessa época, tantas pessoas de esquerda, mas eu acho que nem pessoas da esquerda propriamente ditas, as pessoas do campo democrático, né? Do campo liberal democrático, elas estavam muito tensas, né? Parecia muito claro que o Brasil ia assinar um cheque em branco com Mefistófeles, né? Pacto faustiano. Aparentemente, isso era uma coisa inexorável, se encaminhava para ser inexorável, né? Nesse momento. Então, era de fato, muito desesperador. Nesse momento, parece que o campo democrático está mais esperançoso. Vê as pessoas na rua, conversa com as pessoas e tal, nem de longe tem aquele sentido de desespero que tinha em 2018, né? A partir do momento, nessa época, né? Uma semana da eleição até o segundo turno, e depois do segundo turno, acho que uns 2 meses depois, o clima do Brasil era de desespero, né? Os democratas que estavam desesperados. Inclusive, assim, assumir um pouco o papel de restaurar a esperança das pessoas. Não é isso. A minha geração já passou por uma ditadura, né? Então, assim, é possível enfrentá-la e sobreviver e tal, vamos ver. Mas as pessoas estavam muito desesperadas nesse período. E eu acho que dessa vez não, né? Assim, pelo que eu vejo dos meus amigos bolsonaristas, que eu uso como cobaia, parece que a tristeza, o desalento, de alguma maneira, assim, o desânimo a esse ponto, né? Está do outro lado. Uma sensação de que não vão segurar esse rojão, de que essa eleição, salvo um milagre, né, já foi para o vinagre mesmo, né, que o candidato é incontrolável, não tem como repetir, que há muita gente contra, etc, etc, mas a sensação é essa. Então, acho que essa é uma diferença fundamental. Acho que quem está no lado do campo democrático está mais esperançoso na possibilidade de, pelo menos, cessar essa fase mais monstruosa do pesadelo em que nós estamos inseridos, né? E quanto que o outro lado está mais desesperançoso, mas por isso mesmo mais violento, mais magoado e mais com o dedo no gatilho e mais armado, né? Que não é uma perspectiva muito boa. Mas do ponto de vista legal, e do ponto de vista de mecanismo de comunicação, você vê diferenças, inovações, ou você acha que o motor de comunicação digital é mais ou menos o mesmo da eleição passada? Ou seja, grupos de WhatsApp, criação de fake news, o algoritmo aproveitando as polêmicas do favorecimento do algoritmo, da criação das bolhas filtro. Ou você acha que teve alguma mudança de lá para cá? Cris, eu acho assim, em termos de inovação, pensando em termos de paradigma da inovação, né? Houve inovação, não houve inovação em campanhas digitais, certo? Eu acho que nunca há 2 eleições que você mantenha o mesmo volume de inovação. Tá? Em geral, dá um puxão, e aí para e espera, de alguma maneira tem aquele chamado paradigma da normalização, né? Sim. Ali as pessoas se acostumam e estão movendo com aquilo. Fazem uma jeito assim, tem um incrementozinho aqui ou ali, às vezes até regride um pouco, até depois de determinado tempo dá um puxão. Você pensa, por exemplo, né, Barack Obama, 2008, né? Barack Obama, 2008, foi uma inovação. Né? A primeira vez que o cara joga ali para, por exemplo,
porque aquela mudança que estava acontecendo naquele momento, era as chamadas redes sociais, né, internet 2.0, colaborativa e tal, mas, sobretudo, redes sociais, né? O fato de que as pessoas estavam se envolvendo umas com as outras e aquilo estava criando ambientes digitais, e esses ambientes digitais estavam politizados, e era possível fazer uma coisa interessante ali. Então, a campanha Barack Obama, quando investe em redes sociais e investe em procura e busca pelo Google, por exemplo, usou duas inovações, dois mecanismos disponíveis de forma inovadora. E aí deu um salto, né? Uma campanha, digamos, top-down, a campanha organizada por um centro, por um marqueteiro, por um conjunto de inteligência da própria política e da comunicação, encontra uma campanha bottom-up, né? De baixo para cima, né? Feita pelas pessoas nesses ambientes sociais e sabe usá-la bem, né? Lembra da Obama Girl e das outras iniciativas das pessoas próprias fazendo campanha. É uma forma de mobilizar e engajar jovens, por exemplo, né, que nos Estados Unidos são, em geral, desengajados ou não gostam das formas tradicionais de participação e de engajamento e tal. Voto facultativo, né? Então, tem essas coisas. Já tinham feito inovações anteriores, por exemplo, na arrecadação de campanhas, né, online nos Estados Unidos, mas nada desse jeito, de envolvimento das coisas. Então, ali deu um salto, né, uma coisa diferente, inclusive em 2010 no Brasil, em 2012 nos Estados Unidos, a gente pensava que se fosse repetir e continuar esse nível de inovação, mas não teve isso, né? Obama 2012 foi menos inovador do que Obama 2008, né? Não teve o mesmo nível. E no Brasil, 2010, 2014, não foram eleições com inovações. Outra inovação vai acontecer em 2016, né? E não pela mão da esquerda ou dos liberais americanos, mas pela mão da extrema-direita, né? Que aprende a fazer um uso de outras... Porque a tecnologia vai evoluindo, né? Os recursos técnicos e os usos da tecnologia, né? Mas as campanhas não sempre sabem usar esse material para poder fazer inovações, saltos, rupturas, né? Dentro das próprias campanhas. Então, a campanha foi evoluindo, as tecnologias foram evoluindo, por exemplo, o uso de dados, a datificação como uma espécie de segunda revolução digital, dentro da revolução digital, né? Além da digitalização da vida, que nós vimos aí, 95 a 2011, por exemplo, muito intensa e continuou até 2022, estamos vendo isso, teve uma revolução da datificação, né? Toda essa presença digital gerava dados, e esses dados podem ser usados, podem ser lidos, tratados, monstros gigantescos de dados, para produzir determinados fins. Isso vai acontecer em 2016, na campanha do Brexit e na campanha de Trump, né? De Trump, que vai usar, então, coisas novas aí. Aí entra a datificação, portanto, o uso de algoritmos desenhados para fazer perfilização dos usuários a partir de informações digitais que as pessoas têm. Portanto, a analítica de Big Data foi decisiva no Brexit, decisiva na campanha de Trump. A possibilidade de comportamentos automatizados, porque a computação evoluiu muito em termos de aprendizado de máquina, de inteligência artificial nesse período, e se aprendeu claramente a fazer a levar bots a simularem de maneira quase imperceptível comportamentos humanos, né? Com a vantagem que bot não dorme, bot não precisa ter intervalos, pode se multiplicar no volume muito grande, né? O volume é imenso, eles não precisam ser operacionalizados do quintal de casa, pode ser vir da Ucrânia, ou da Rússia, ou da China. Então, foi isso. Então, as novidades aí da Cambridge Analytica estava na produção de perfis psicológicos de praticamente todos os cidadãos a partir da analítica de Big Data, com aplicações de comunicação política através do macro-targeting, né? do micro-targeting, né? Digamos assim, esse endereçamento refinadíssimo. E, do outro lado, teve essas inovações aí dos bots, dos comportamentos automatizados, que fizeram uma diferença enorme, digamos assim, na entrega, na evangelização online, né? Essa foi um grande salto de inovação. No Brasil, em 2018, enfim, nós entramos, eu acho, no ritmo, porque aí acho que o governo Bolsonaro, claro, o
Bolsonaro, né? A campanha de Bolsonaro, já testando esses recursos aí, foi menos analítica de Big Data e menos comportamento automatizado e mais o uso de ferramentas digamos, de entrega invasiva, uma entrega sem limite, né, onipresente, etc., que é o WhatsApp, né, o uso de mídias sociais para isso. Eu acho que o WhatsApp foi uma grande gambiarra eleitoral que representou uma grande inovação. Uhum. Tanto que desde 2018 ele é usado também em outros países, assim, parecido com o nosso, né? África do Sul, Índia, México, né? Foi muito importante aí Porque, Wilson, me parece que o WhatsApp não é tão popular nos Estados Unidos e em outros países envolvidos, né? Parece que... Não, mas na Índia, por exemplo, é. Então tem um monte de registros de que, de alguma maneira, houve uma espécie de bolsonarização das campanhas indianas, por exemplo, né? No México é importante, na África é importante. Então, nesses países, assim, foi uma preocupação o WhatsApp. Esse tipo de inovação foi de fato, assim, para usar a linguagem desses meninos da informática, foi disruptivo, né? Mas no duplo sentido, que é o sentido original do termo, não simplesmente no sentido de uma inovação, mas no sentido de uma perturbação, né? Uma coisa que veio e produziu um efeito nocivo, porque aí o WhatsApp ele funciona sob o radar funcionou, né? Sob o radar da Justiça Eleitoral, né? Ele não era detectada pelo radar da autoridade eleitoral e fez a festa, né? Fez a farra aí, né? Então você não tinha defesa, as pessoas recebiam já dentro dos grupos, baixavam os seus filtros, né? Porque recebia da tia, do parente, não sei o que e tal. Então foi de fato uma inovação terrível, mas ao mesmo tempo, do ponto de vista digamos, de quem segue inovações, uma grande inovação, né? De eficiência, né? Já 2022, não, nós temos mais do mesmo, né? Nós temos os ambientes digitais estão absolutamente consolidados, espalhados, as mídias digitais, mas também as pessoas aprenderam a lidar com isso e a se defender de alguma maneira, né? Então, eu acho assim, vivemos muito mais dos efeitos em longo prazo dos WhatsApp disparado desde 2018, né? Porque uma fake news de 2018, repetida em 2019, 2020, 2021, ela mantém um efeito a longo prazo, não é que remove quando você aparece. Mas as pessoas, digamos, os usuários, sobretudo, porque tem mais jovens no jogo, sabem mais usar, né? Sabem mais se defender, tem mais descrença, né? Mais um ceticismo saudável que é importante aí nesses ambientes. Então, acho que eles fazem menos efeitos, novas fake news fazem menos efeitos, mas as velhas fake news continuam exercendo efeito sobre públicos mais velhos, né? Então, tem esse tipo de coisa. Sim. Por outro lado, também, o outro lado aprender a usar, né? Todo mundo aprende a fazer sacanagem, né? É isso. Usou também. É isso que eu ia te perguntar. Por que você acha que a direita, digamos, foi mais safa em aproveitar ou criar essas inovações em detrimento, no caso a ultradireita, né? Em detrimento das forças aí, digamos assim, mais da esquerda? Pois é, essa é uma pergunta. No caso brasileiro, ela é mais fácil de responder. No caso americano, menos fácil, tá? No caso brasileiro, é mais fácil o quê? Porque a gente vinha acompanhando as eleições desde 2008. E toda eleição, né, os ciclos eleitorais brasileiros são de 2 anos, toda eleição, a cada 2 anos, os pesquisadores da área de política digital se perguntavam quando é que vão repetir aquilo que Obama fez? Aí veio 2010, teve umas gracinhas de Marina e tal, mas nada de especial. Em 2010, as eleições brasileiras mais avançadas em termos digital estavam na fase do blog. Sim. Entendeu? O blog é um troço aí da virada do século, né? Já estava atrasado. Estava atrasado aí uns 4, 5 anos e tal, mas eram os blogs, os blogueiros sujos, como eles se denominavam e tal, etc. Então, estava na fase do blog. A campanha de Lula era coordenada por alguém da área de blogs. E blogs não detectam nada, né? Então, não detectaram aquela virada no primeiro e segundo turno em termos conservadores e tal, porque não são para monitoramento, eles são para uma espécie de jornalismo, né? O blog é uma repetição do jornalismo, mas estavam velhos, né? Os recursos estavam velhos. Não chegaram nem à fase
digamos, do uso de Facebook, Twitter e companhia, porque a esquerda desconfiava disso, Cris. Eu lembro, você também deve lembrar, que participei de grandes debates do final dos anos 90, no início dos anos 2000, em que era para que vamos entrar nisso quando isso só tem burguês, né? E a penetração da internet no Brasil não passa de 30%. Então, isso, no máximo, é para uns meninos. Então, eu acompanhava aí os encontros, e falava com marqueteiros e tal. Eu lembro de um encontro que eu participei em Minas, e que estava numa mesa com labareda, e ele dizia, no final, ele dizia assim para mim, eu dizia isso: a campanha não chega, no Brasil não chega ao nível digital. Ele dizia assim para mim: mas é porque os marqueteiros são velhos. De alguma maneira era isso. Mas pior que os marqueteiros eram os políticos, porque não tinham crença nenhuma nisso, né? Sim. Nenhuma, absolutamente não tinha crença nisso. Então, eu lembro que Dilma, em 2010, abriu tinha um perfil no Twitter, né? E fez lá, publicou umas coisinhas, não sei o quê. Aí, em outubro de 2010, depois de ter vencido a eleição, ela deixou uma mensagem dizendo assim: gostei muito dessa ferramenta, prometo usá-la mais durante o meu mandato para me comunicar com vocês. Essa mensagem ficou pendurada nesse perfil até julho de 2014, Cris. Eu acompanhava lá, ia lá, visitava, e estava lá essa mensagem. E mais nada. Depois de ter passado os movimentos de junho de 2013 ainda. Isso. E eu lembro de brincar que eram os perfis assim, parecendo aquela casquinha de cigarro, não sei qual o nome que dá, né? Mas cigarro, aquele inseto e tal, né? Que cresce, ela sai daquela casca e deixa ela pendurada na árvore, né? Tá então, tinha um monte de perfis de político que ficava pendurado na árvore feito de casca de cigarro, mas o bicho não estava mais lá dentro cantando, né? Estava só lá a casca pendurada, morta, vazia, né? Na esperança de que, será que o habitante vai voltar? Não, era vazio. Aí ela volta, não teve condições, não falava com ninguém e tal. Eu lembro que envolvi numa dessas polêmicas com militantes, que eu dizia: poxa, mas por que Dilma, em 2013, não fala diretamente com as pessoas? Aí a resposta é: porque está ocupada governando. Então, tá bom. Tente governar aí, que não seja por isso, né? A resposta veio em 2016, quando o Trump, 17, né, que o Trump começou a governar pelo Twitter, né? E deu passou por cima de mídia, produziu a desintermediação. Os jornalistas passaram a correr atrás do Twitter, né? Os jornalistas que iam atrás do Twitter e não vice-versa e tal. Tá aí a explicação, né? Então, a esquerda não tinha fé nisso, porque era burguês, porque era capitalista, porque tinha pouca gente, porque era só um tipo de gente, porque o povão não estava lá, etc. E não investia nesse tipo de coisa. Então, o digital era um cantinho ali digamos, na campanha, né? Onde se gastava pouco dinheiro, tinham os meninos da internet colocados num canto ali, mas sempre subaproveitados. 2016 é que isso dá a volta, e através da extrema-direita. E por uma razão, porque surgiu uma extrema-direita que, embora de ideias muito velhas, mas que são nativas digitais, entendeu? São nativas digitais, e por isso mesmo que eles conquistaram, por exemplo, esse ambiente da Deep Web, dos nerds. Já tinha esses movimentos subterrâneos que aderiram à campanha de Trump ou de Bolsonaro, por exemplo, né? E que já estavam prontos para isso. Então, essa gente é nativa digital, quer dizer, os filhos de Bolsonaro são nativos digitais, são gente desses ambientes não é Bolsonaro. Bolsonaro veio a reboque dos filhos, certo? Mas não teve esse sujeito da esquerda, né? O que teve o melhor desempenho foi Boulos, mais recentemente, mas a esquerda não tinha esse desempenho. Não lançaram mão, inclusive, sem escrúpulos, né? Se jogaram aí na bagaceira digital, no pior dos mundos digitais, mas se lançaram, coragem, ensinaram. Eles não tinham nada. Bolsonaro não tinha televisão. Então, veja Alckmin em 2018, né? Foi o cara que lutou, preparou-se para ganhar uma partida e formou um time que era invencível se a partida fosse jogada nos termos dele, que ele estava preparado. Que foi conseguir aliança para ter tempo de TV, né? Então, ele tinha um latifúndio de tempo de TV e ganharia de qualquer um se a campanha fosse resolvida na TV. Bolsonaro não tinha nada. Bolsonaro tinha segundos, né, de tempo de TV. O que ele ia fazer? O que ele tinha a perder usando isso? Né?
ele não tinha recurso para poder botar na televisão, para contratar um marqueteiro caro e fazer programa de televisão, ele jogou o dinheiro, os recursos dele, que podia ser inclusive um trabalho voluntário, em mídias digitais. Uhum. Né? E pronto. E aí foi essa luta na verdade, foi um 7-1 de Davi contra Golias, porque foi a primeira vez que mídias digitais enfrentaram a televisão e deram uma lavada na televisão, né, em 2018. Mas exatamente por isso, né, o centro, a esquerda, mesmo a direita, que toma banho 2 vezes ao dia, ela não acreditava em ambientes digitais, né? Mas a extrema-direita não tinha nada a perder, e ele vem de baixo. Usa um material, um conjunto de pessoas que são nativas digitais. Então, meteram o pé, né, na porta e arrebentaram a porta e dominaram o jogo. Você acha, então, que tem essa coisa, esse elemento generacional aí, ele é importante, né, porque eu trabalhando no governo, trabalhando em parlamentos e tal, faz toda a diferença quando o político entende o que são dados abertos, o que é comunicação digital, o que é a memificação da vida. Isso faz toda a diferença, porque ele vai poder ele mesmo fazer muita coisa. E assim, os melhores políticos que eu vi usando redes são aqueles que eles têm lá uma equipe muito boa e por isso valoriza e contrata gente boa e paga bem, né? A gente inclusive está estudando isso, vê assim que, por exemplo, parlamentares pegam lá e contrata a peso de ouro a turma que trabalha especializada em redes sociais. Eles sabem que isso faz diferença, enquanto que aqueles mais jurássicos não investem nesse tipo de profissional e isso também afeta o seu trabalho. Agora, eles mesmos faziam muita coisa, né? Eles mesmos tuitavam, ele mesmo tinha a sacada de, num discurso, botar uma frase que pode virar um meme. Então, eu concordo contigo. Agora, será que daí nós já passamos esse fator geracional, assim, de que os nativos digitais fazem diferença? Agora, você já vê que há um equilíbrio mais disso, que há nativos digitais, assim, de todos os lados atuando? Você acha que equilibrou essa balança hoje, por exemplo, em comparação a 2018? Não, acho que não equilibrou, não, ainda, né? Eu faço uma comparação constante para todos os meus alunos, assim, de graduação, que não entendem, que por exemplo, com digamos, a transformação televisiva da propaganda política, que aconteceu na eleição de 89, certo? Ali houve uma transformação. Por quê? Não havia antes porque Lei Falcão, porque ditadura militar, né? Porque não havia liberdade partidária. Então, a primeira eleição realmente democrática foi aquela, né? E havia o horário de propaganda eleitoral na televisão, e aí vamos ver quem que se adapta a isso. Quem se adaptou a isso mais rapidamente teve sucesso. Essa é a razão, por exemplo, que hoje nós temos Lula disputando a eleição e o PT e não o PDT, né, de Brizola. Porque que Lula passou Brizola, que era um líder consolidado das esquerdas e tal, já naquela eleição. Né? Por quê? Porque o PT, naquele momento, foi absolutamente inovador. O PT abraçou a televisão. Então, criou um troço chamado Rede Povo, né? Até fazendo essas coisas, memificação antes dos memes, que botou um plim-plim na própria propaganda eleitoral dele, para imitar a Rede Globo. Chamava de Rede Povo. Tinha os atores da TV Pirata que faziam quadros dentro da televisão. Lula, a propaganda do PT foi absolutamente televisiva no momento que todo mundo estava se transferindo do comício, né, Brizola, que falava rotundo, né, tinha aquelas expressões que eram expressões de ator de teatro, que é como ator de teatro também que mudou para a televisão, né? O Afife Domingues, o Collor eram gente de televisão. Né? A câmera colava neles, ele olhava diretamente no olho do espectador, olhando para a câmera. Né? Eram pessoas bonitas, se arrumavam para isso, etc. Não precisavam gritar, porque sabiam que o microfone chegava neles. Então, eles eram a geração de televisão. Brizola, quem mais? O Ulisses Guimarães, né? Eram atores de teatro, daqueles que falavam
né, com gestos largos para poder a voz ser projetada, frases muito escandidas e tal, como eu estou falando agora, que é chato na TV, né, que não funciona para aquilo, parece agressivo e tal. Não funcionou, Muito né? bom. Leno Chaves e tal, essa pessoa não se adaptou, mas Lula e o PT se adaptaram rapidamente. Por isso que o sucesso veio de quem? Veio de Collor de Mello e de Lula, que afinal foram dois personagens, duas propagandas muito televisivas. Só que esse PT que se adaptou rapidamente à televisão não se adaptou ao meio digital. Uhum. Né? Envelheceu e não se adaptou. Basta ver aí, as vésperas da prisão de Lula, Lula falava do Zap, assim, não, tem o Zap, porque minha mulher usa isso e eu fico reclamando dela, sai desse Zap, vai falar com as amigas, não sei o quê. Desse jeito, né? Expressivamente, como se fosse uma coisa que pudesse, assim, isso é bobagem, né? Isso é uma besteira e tal. Né? E 2 anos depois, 3 anos depois, está ele aí tweetando loucamente, participando de tudo quanto é podcast possível, indo em coisas de meninos do YouTube e tal, se adaptando. Agora ele está correndo atrás, né? Dilma já, né? Dilma não chegou nem à fase da televisão, de usar os recursos da entrevista para poder ganhar sonora na televisão, né? Dilma não foi nem capaz disso. O Lula, pelo menos, fazia esse tipo de coisa bem, né? E aí é isso. Então a esquerda não, a esquerda está ainda atrasada. Esse pessoal, tem pessoas que estão aprendendo. A campanha de Ciro aprendeu mais rapidamente. Boulos é um cara que saca disso. Mas compare aí, por exemplo, compare Lula e Janones, né? Ver 2 exemplos do cara que é nativo digital, sabe como roda o jogo, e o outro que está aí aprendendo e tal, né? Janones. Ou a importância desses no caso da campanha de Lula, do endosso de gente que é absolutamente digital, a Anitta, né, o Felipe Neto e tal, que sabe como joga o jogo, né, esse novo jogo aí, né, etc. Então é isso, né, eu acho que tem a ver naturalmente com geração, mas não é só a idade não, porque nós dois podemos saber como se joga o jogo, né? Sim. E tal, e um cara muito jovem pode não ter interesse nisso, mas é em termos de capacidade de conversão da linguagem, né? de verter no sinal, de entender como a coisa roda, quem é o novo público, onde é que você o alcança, em que ele presta atenção, né? Como é que se consegue capturar a atenção dele, Como como é que se pode lidar com os adversários, é isso, né? Entender as novas ferramentas. A gente aprende porque a gente é professor, então eu estou sempre com gente de 17 anos na minha turma, né? Então, não importa se comecei com 26, estou com 59, mas estou sempre com gente de 17 estudando isso, né? Então, essa coisa. Mas o político, pô, nem todos entenderam o novo jogo. Agora estão entendendo. Acho que o 7-1 de 2018 deve ter dado um susto em muita gente, né? Não, e tem um elemento aí, Wilson, que eu acho que você usa bem do ponto de vista positivo, tá? Que eu não diria polêmica, mas que é você ter, digamos assim, opiniões e conteúdos, não só opiniões, conteúdos, que tenham tempero, né? Que tenham sabor, que tenham uma cara. E isso, por exemplo, o Janones é um que faz isso muito bem, né? E uma das coisas que ele tem conversado aí com a equipe do Lula é exatamente, olha, tem que ser mais tosco, tem que chamar mais atenção, o que está muito bonitinho, traz a ideia de velho, né? O que está muito publicitário, com cara de publicidade, traz a ideia de uma publicidade já velha, né? Que perde a naturalidade. Então, acho que cai num ponto aí que eu queria explorar com você, que é da autenticidade, né? Que parece que é um ponto forte, e aí eu não estou nem dizendo se é bom ou se é ruim, da ultradireita. Ou seja, você pode gostar ou não, mas, por exemplo, você não pode dizer que o Bolsonaro não é autêntico, né? Ele tem um grau de autenticidade muito forte. Aí o que você acha desse aspecto então de conteúdos polêmicos, de conteúdos que chamam atenção, de conteúdos que tem que ter um pouco de espetáculo, né, que entra na espetacularização da política, muitas vezes, algumas vezes está dentro do campo da verdade, outras vezes já vai para o campo da fake news, né? Nos dois casos. Mas o ponto que eu quero pegar assim é esta necessidade que parece que os algoritmos
e que a própria lógica da internet funciona, de ter que ter uma coisa que é chamativa, que é meio escandalosa, né? Que senão não chama atenção, né? Nada que é muito morno. E aí os marqueteiros do marketing digital falam, olha, não pode parecer lá aquele jornal que tem 1 da tarde da Globo, né? O Jornal da Tarde, esqueci o nome, que não pode parecer aquilo, que é aquele jornal mais insosso que tem, né? Ele não tem sabor, ele é aquela coisa sem graça, né? Ele é super mainstream, não tem nada polêmico, aquela coisa. Então, o que eles falam é o seguinte: você não pode ser isso. E muitos dos políticos tradicionais, para ele poder ser um bom político, para ele ser um bom articulador, para ele ser um líder, um cara que conversa com muita gente, que esse cara é o operador, o cara que vai fazer a política da realpolitik, né? Que eu vejo isso na prática, convivi com vários assim, ele não entra em polêmica. Aí, Wilson, então como é que você vê essa, essa dificuldade, né? Quer dizer, essa tensão entre o que os algoritmos estão puxando, né? Em termos de atrair atenção, em detrimento da realpolitik, que muitas vezes você não pode entrar em polêmica. Veja, eu acho assim, cada ambiente de comunicação política, né? Política se dá em vários tipos de ambiente, né? Depende de estar colocada a atenção pública, né? O centro da atenção pública está colocado, a política precisa estar presente, porque a política precisa conquistar corações e mentes, né? Uhum. Então, vai ter sempre meios diferentes. A política foi formatada durante milênios, eu acho, para o oral, né? Para a oralidade. O tribuno sobe numa pedra e faz um discurso, né? Sobe na pedra, num palanque, num jegue, numa carroça, nos braços das pessoas e faz um discurso. Ele precisa falar. Por isso desenvolver a retórica, né? A retórica foi inventada para a política, né? Política democrática, mas também a política sofística, né? E os democratas, os filósofos gregos não gostavam muito de democracia porque os sofistas ganhavam dinheiro com ela, né? Não os filósofos. Os sofistas ensinavam que a pessoa ganhar debate sem ter razão, né? E Os filósofos, truques de retórica, né? exatamente, a verdade era mais importante, não sei o que e tal. Mas é isso, a retórica é uma habilidade foi inventada para isso, para esse tipo de coisa, porque a política era basicamente isso, né? Em tempos que política não foram democráticas e que portanto falar era importante, mas mostrar-se era mais importante, se lá em regimes absolutos, então havia toda uma questão da encenação da política, né? Tem livros maravilhosos sobre isso, né? Do Peter Burke, por exemplo, sobre o Luís XIV. Mas também vale para tudo. Se você viu o seriado The Crown aí, da coroa britânica, você vai ver que a questão é como é que o poder, que é absoluto, mas numa sociedade de uma maneira democrática e profana, ele precisa, ao mesmo tempo, produzir o segredo e mostrar-se, né, na sua pompa e circunstância. Então, mesmo governos absolutos, poderes papais, princípios, etc., vão se mostrar poder, né? Isso vai desde as colunas romanas, né, os arcos dos triunfos, né, as caravanas que se faziam quando voltavam da Gália como prisioneiros, etc. Até o rei Luís dançando como Apolo, né, ou fazendo estátuas e tal, fazia parte disso. Forma de comunicação política, é a forma do poder se ensinar e se comunicar alguma coisa. Né? Chegou a vez do rádio, portanto, algumas pessoas que podem estar nos ouvindo devem lembrar ou devem conhecer gente que se lembra da importância do jingle, né? Da importância da música nas campanhas eleitorais, né? Então, tinha um varre, varre, vassourinha e tal. São campanhas que são famosas por fazer isso. Então, a geração do rádio foi muito importante no século XX, né? Eles também se orientavam pelo rádio, e, portanto, precisavam produzir músicas, canções, não sei o que e tal. A campanha, quando era mediada pelo jornalismo, teve também suas características, a importância da sonora, no caso da televisão, a importância das aspas, no caso do jornalismo impresso, a importância de levar jornalistas, os americanos chamam muito isso, levar jornalistas no ônibus com o candidato, né? Tem um famoso livro sobre isso, né? As pessoas vão acompanhando. Então,
A política é um sistema astuto de comunicação que tem que se adaptar ao meio de comunicação básico, senão ele não sobrevive. E a política sobrevive. Política barata sobrevive a qualquer mudança geral, né? No ambiente geral, ele precisa sobreviver. É por isso que é preciso adaptar-se. Houve a grande fase da televisão, né? A televisão ficou aí dos anos 60 até o final da década passada, reinou sem desafiantes, né? Só agora teve o desafio aí dos meios digitais. E os meios digitais têm as suas exigências. Então, isso que você falou aí são características dos novos meios, da política em ambientes digitais, né? Que tem essas coisas. Eu acho que mais do que a polêmica é, digamos, a atualização. E a atualização é de forma muito mais refinada, porque o tema de manhã, né, quando você acorda e olha no WhatsApp ou olha no Twitter, não é o tema da tarde, né? Não é o tema da noite. Os trend topics mudaram, né? As buscas no Google mudaram por alguma coisa que aconteceu durante o dia. É muito rápido, né? Muito rápido. Muito movimento, né? Aquilo que antigamente, lá, sei lá, 2015, por exemplo, se chamava síndrome da F5, né? Aquela técnica que se atualizava, não sei o que e tal, etc. E que essa síndrome da atualização, você precisa saber o que está acontecendo novo. Então, tem um fluxo temporal completamente diferente, que é diferente da era da televisão, que era um ciclo de 24 horas, né? O tempo da apuração jornalística e de preparar material para o prime time da televisão, o horário nobre, né? Tem um ciclo de 24 horas. Depois passou para um ciclo dessa informação contínua, em que, sei lá, em 20 minutos tudo pode mudar. Agora pode mudar muito mais cedo do que isso. Mas tem muita cacofonia nos ambientes digitais. Mas não é verdade, né? Porque os agregadores de atenção existem, né? Os trend topics, o Google, se você acompanhou ali 20 minutos, você sabe de que as pessoas estão falando em determinado momento. Inclusive com pseudopolêmicas, né? Com problemas verdadeiros, mas não pode faltar alguma coisa que seja o objeto dessa fricção social que é a conversa social, como em qualquer esfera pública, né? Em qualquer esfera pública sempre teve isso. Então, agora é uma nova retórica, tem novos agregadores de atenção pública, a captura, a dinâmica da atenção pública sempre foi central na esfera pública, né? Só que a dinâmica da atenção pública em ambientes digitais é diferente. Entender essa dinâmica, o que captura a atenção, de que as pessoas estão falando, e como você pode inserir o seu tema, ou a sua posição, dar o seu pitaco com relação ao tema sobre o qual as pessoas estão falando, isso é fundamental para conseguir atenção pública. Eu acho que é isso mais o que Janones faz, né? No sentido de que ele é muito atento assim, o radar dele é muito atento e muito sensível às mudanças temáticas e aos debates que engajam as pessoas. Então, está todo mundo comentando um tweet de Moro. Então, ele sabe que é a hora de dizer alguma coisa sobre aquilo, né? Ou um vídeo que vazou sobre tal tema. É a hora de falar sobre esse tema. As pessoas estão comovidas com a situação de um sujeito cujo CNH foi rasgado pelo policial, mas tinha uma juíza filmando e a juíza fez uma intervenção. Então, é a hora de falar sobre aquilo. É essa atenção refinada que consome tempo, naturalmente, mas que há recursos, algoritmos para poder detectar e que eu acho que faz a diferença, né? Ser notado, ser lembrado, ser visto, ser lembrado, ser ouvido é uma regra universal da política. Uhum. Só que agora, né, acontece que a timeline é veloz. Sim. O tema é veloz. Você produzir conteúdo a contrapelo, ou tentar, entendeu, ficar feito um sujeito antigo da mala da cobra numa praça dizendo venham me ver, isso não existe mais, né? Agora você vai e navega na atenção que já está acumulada, né? Na área da televisão era conseguir sonoras no jornal, né? 3 minutos na janela do Jornal Nacional era glória, né? 5 minutos no Fantástico era perfeito. Agora não, agora você vai atrás do tema que está concentrando a atenção pública e que é volátil. E é ali que você insere, né, o que você quer dizer. Eu acho que é mais por aí, entendeu? E aí, nesse caso, nem precisa procurar polêmica. A polêmica procura você, né, online, né?
Porque com tanta gente tendo tanta opinião e querendo vender a sua própria opinião, qualquer coisa gera atrito, gera essa coisa. Então, eu acho que é mais por aí, Cris. Legal, quer dizer, timing, né? Muito importante hoje. E Wilson, e as tais das fake news, né? Das mentiras, que sempre foi uma coisa da política, né? Quer dizer, política inventar mentira, contar a história do outro, inventar coisas que não existem. Você acha que por exemplo, as mídias sociais, as plataformas de mídias sociais, conseguiram, com esses mecanismos que foram criados de 2018, né, para cá, 2019, sei lá, conseguiram melhorar essa questão aí de fake news, segurar a questão de fake news, criar algum tipo de filtro, ou você acha que foi muito ineficaz? Não, acho que houve muitas intervenções. Eu acho que a datação é que eu acho que modifica. Eu acho que o problema de fake news se tornou um problema, considerado um problema social em 2020, certo? Ali pela metade de 2020, por causa da pandemia, e no final de 2020, por causa das loucuras de Trump, lá depois de perdida a eleição. Tá? Tem dois momentos chaves aí em 2020 que modificaram essas coisas, né? Porque até 2020 as pessoas diziam assim, a gente se queixava, quem estuda política, né, e democracia, dizia, nossa, que horror para o ambiente democrático, estamos aqui afogando em fake news, né? As pessoas ouviam, compreendiam, diziam, é choro de derrotado, é porque vocês da esquerda perderam, é porque vocês dizem democráticos, mas não querem aceitar o tipo de coisa, ou então a democracia ou a política que lute, né? É, política não é uma coisa boa mesmo, as pessoas não gostaram de política, chegou ao máximo em termos de desprezo pela política, o sentimento antipolítico, então a política é que lute. Mas em 2020, fake news não começou apenas a matar, digamos assim, a liberdade de consciência, né? O voto bem informado, que é o acordo fundamental, o pacto democrático fundamental. Começou a matar a gente, né? Matar tias, primos, a gente, parentes, os nossos avós, os nossos velhos. E as pessoas disseram, olha só, então não é só para perturbar eleições, fake news, inclusive porque era o mesmo pessoal que usou na eleição, usou em 2020, era a mesma indústria. Você está E aí falando da pandemia, né? exato. Aí as pessoas se deram conta de que, afinal de contas, tinham no Brasil fake news em quantidades industriais, porque havia quem fabricasse fake news em quantidades industriais e distribuísse fake news em quantidades industriais. Que não era assim um descuido, certo? Uma coisa que uma pessoa fez espontaneamente em algum lugar, né? Aquilo que se chama nesses ambientes nossos coisa orgânica. Não, era coisa promovida, tinha dinheiro envolvido. CPI da fake news e o inquérito das fake news descobriram isso, né? Uhum. Tinha um gabinete, portanto, do ódio, quer dizer, tinha uma indústria de fake news. Né? Como qualquer indústria de droga, tinha o laboratório que fazia a droga e tinha lá um conjunto organizado de distribuição, de tráfico, né, desse tipo de coisa, através de mídias digitais. Né? Tinha sites de fake news, depois tinha a distribuição por meio de aviãozinhos, pelo WhatsApp, né? E pelo WhatsApp, mas o WhatsApp emitia vídeo no YouTube, né? Havia toda uma logística fundamental construída nisso aí, e tinha dinheiro para poder pagar uma espécie de OBAN alternativa para poder financiar isso aí. Então, nós descobrimos coisas assustadoras em 2020. Uhum. Isso fez com que as autoridades brasileiras ficassem atentas. Eu acho que o TSE brasileiro não seria tão atento a fake news hoje se não tivesse aprendido sobre fake news em 2020. Né? As fake news que nos matam, né, criou esse espanto. Afinal de contas, se pode destruir as pessoas, destruir o país, através de fake news e teoria da conspiração. Né? Quando chegou no final de 2020, com os episódios lá dos Estados Unidos, então foram chamados em causa atores que são atores que não queriam se meter nesse negócio, embora esse seja o negócio deles, e são as empresas de plataforma, né? Uhum. Dizem que não, como nós não somos empresas de mídia, nós estamos submetidos às regulações de empresas de mídia. Aliás, é melhor que não sejamos submetidos a nenhuma regulação
a gente oferece o palco, os atores são vocês, a sociedade e tal, etc. E aí disseram, vem cá, mas se vocês vão permitir que o seu negócio seja usado para isso, para sedição, para acabar com a democracia, para destruir a vida das pessoas na pandemia, etc. É essa a brincadeira? Você quer brincar de neutralidade aqui, ou de indiferença, quando o que está em jogo é muito mais importante do que simplesmente o partido A vencer o partido B? É isso mesmo? E aí, né, houve todo um esforço que já vinha de antes, naturalmente, de implicação das empresas de plataformas, dos grandes monopólios das empresas de plataformas que tomaram iniciativas, né? Se o Twitter não tivesse tirado Trump do ar, né, fechado o perfis, ou o YouTube naquele momento, quem sabe aonde aquilo iria parar, né? Que ponto se pararia. E, portanto, por consequente, houve todo um rolar da roda que fez com que a sociedade fizesse pressão sobre as autoridades e as autoridades fizessem pressão sobre as plataformas. As empresas de plataforma foram chamadas à responsabilidade em toda parte do mundo, né? Na Alemanha, na Europa, nos Estados Unidos, no Brasil e tal, e foram chamados à responsabilidade e, afinal de contas, entenderam, inclusive pela pressão popular sobre o seu próprio negócio, né? Ninguém quer ver o nome da sua empresa envolvida numa atividade. Por exemplo, o WhatsApp é para distribuir droga, que a droga principal é fake news. Não há ganho, né, para os donos do WhatsApp com isso, né, para o seu modelo de negócio, esse tipo de coisa. Então, se sentiram implicados e começaram a agir. Então, houve intervenção das plataformas, as autoridades eleitorais se prepararam para essas eleições, né? No Brasil, claramente se vê isso. Pela primeira vez, nós vimos esse ano fake news sendo tiradas do ar, proibidas, né? Se tivesse feito isso em 2018, provavelmente a consequência das eleições seria muito diferente. Né? O jornalismo começou a funcionar em 2020, voltou a funcionar fazendo o papel de jornalismo, que é checar fatos, inclusive os fatos que serão circulados importantes no fake news, pelas fake news, né? Portanto, e sites de fake news, e até distribuído verbalmente pelo presidente da República, né? Pelos presidentes da República. Trump era um grande traficante de fake news, como o Bolsonaro era um grande traficante de fake news, distribuidor de fake news. Né? Então, impedir que essas pessoas pudessem distribuí-lo aí impunemente foi o papel também do jornalismo, né? De retirar o microfone, de rebater a afirmação imediatamente, né? De tirar a câmera que estava transmitindo isso para uma outra coisa, como os americanos fizeram com pronunciamentos de Trump, né? E como aqui os jornalistas acabaram fazendo com o cercadinho de Bolsonaro. Então, houve uma série de sistemas que voltaram a funcionar aí, né? Saíram da modorra, passaram a entender o negócio, passaram a funcionar. Então, e a própria sociedade aprendeu a lidar com isso, né? Preocupado com isso, percebendo que fake news não é só para derrubar o PT, né? Fake news é um negócio perigoso para a democracia e perigoso para a vida pública, inclusive para a saúde pública, né? Acho que houve avanços, Cris, nesse sentido. Eu também sinto que houve avanços. Eu tenho tio meu que eu mando lá, ele manda alguma coisa, eu falei, isso aqui é fake news, hein? Você está sendo aí um transmissor de fake news. Aí ele já começa a ter vergonha, pouco, já começa a dar uma checada, né? O que parece interessante, né, Wilson, que no nosso tempo hoje, tudo também se desgasta muito rápido, né? E se matura muito rápido, né? Então, se você não criar outras formas de comunicação, principalmente o pessoal, né, que vai para o lado, digamos assim, o lado negativo da força, tudo é muito mapeado rapidamente, né, e vai se exaurindo. Isso parece ser uma coisa boa do nosso tempo. As pessoas aprendem a lidar com isso, né? Imagine, pense um pouco assim, a impressão que tiveram as pessoas que viram os primeiros filmes, né? Essa história dos primeiros filmes, pessoas, aquele do trem, dos irmãos Lumière, e as pessoas se jogando do lado com medo de que o trem as atropelasse. Então, o efeito de verdade das primeiras experiências é terrível, né? Imagina o jornalismo, quando o jornalismo se torna um jornalismo televisivo, né? O efeito de verdade disso. Então, as pessoas depois aprendem isso. As primeiras propagandas, né? O efeito que tinha nas pessoas. Nós aprendemos. Nós somos seres que vão aprendendo. Às vezes demora mais, demora menos, uns mais, outros menos. Mas a gente vai aprendendo. A gente aprendeu a lidar também com fake news e teoria da conspiração, né?
E eu acho que isso é importante, faz parte do modo. Aí alguém vai ter que inventar um outro recurso para poder superar a barreira do ceticismo, né? De maneira que faça funcionar e tal. É esse o jogo da inovação, normalização, nova inovação, né? Que a gente conhece bem aí, que explica muito que se o repete, né? digital. Vários ciclos e tal. Adoção, depois abandono de sair, troca por outra coisa. Né? Não vai ficar parado. A eleição de 2024 nos Estados Unidos e 2026 no Brasil não serão dadas as mesmas condições, né? Sobretudo porque o mundo digital evolui, muda em grande velocidade, né? A digitalização da vida está muito intensa, a datificação, né? A inteligência artificial, né? Então, vai ser completamente diferente dessa. Já que você está tocando isso aí, pegando aqui a parte final da nossa conversa, vamos aí apelar para sua bola de cristal, né? O que você acha que serão essas? Você já até começou a falar. O que você acha que são essas próximas tendências aí de inovação nessa área, né? Vamos ficar nesse campo da política digital, né? Bom, a questão de fazer perfis dos indivíduos singularmente, através da analítica de Big Data, levou um trompaço aí, um empecilho com essas leis gerais de proteção de dados, né? Uhum. Então, vai ter aí uma maior dificuldade para trabalhar com, simplesmente pegando selvagemente dados. Então, tem uma coisa por aí. Mas ainda tem muitos dados, né? Dados gerados em redes digitais, por exemplo, que depois as pessoas anonimizam, etc. Eu acho que vai chegar um momento que digamos, partidos políticos brasileiros vão colocar dinheiro nisso, né? Na analítica de Big Data, que não colocaram ainda, né, nas eleições, até porque falta dinheiro particular, né, privado nas eleições, depois que proibiram isso, então isso torna difícil. Mas os partidos vão ter que investir nisso, né, em conhecer bem o eleitor para preparar mensagens que são mensagens mais personalizadas e tal. Acho que isso é uma tendência que começou lá em 2016, já começou antes, mas chegou o ponto de maturidade em 2016, que eu acho que vai continuar. Na eleição americana, certamente, em 2020, isso vai assim, né? A eleição com comunicação pública de massa, na minha opinião, tem dias contados, né? No sentido de que uma mesma mensagem para todo mundo. Até pode continuar na fachada, mas vai ter mensagens segmentadas para pessoas específicas que podem, inclusive, não estar no mesmo lugar, né? Eu vou falar para pessoas negras, que em princípio seriam pessoas mais de esquerda, mas vou falar para pessoas negras que são contra o casamento de homossexuais. Tá? Uhum. Então, e essas pessoas não estão juntas, não estão convivendo. Vou fazer um cluster aqui com 1 milhão dessas pessoas, mas pegando uma em cada ponto do país, não importa onde elas estejam, vou entregar uma mensagem para elas, por exemplo. Você acha que no Brasil isso ainda não pegou muito forte? Não, eu acho que não. Não teve dinheiro investido e não tem a compreensão, que é o problema fundamental, né? Os agentes políticos entenderem isso e compreenderem isso para poder a comunicação política ir nessa direção. E o bolsonarismo usou muito, mas no bolsonarismo é sempre a gambiarra, né? Não é digamos, o planejamento de um outro nível. Talvez se a Cambridge Analytica não tivesse levado todas essas rebordosas nos Estados Unidos e na Inglaterra, então talvez eles tivessem exportado todos os seus recursos para o Brasil e isso tivesse sido feito no Brasil. Ficou perto disso, mas não foi, não fizeram. Mas a extrema-direita eu acho que vai fazê-lo, né? E não sei se esquerda ou centro será capaz de fazer isso também, mas essa é uma tendência inexorável de campanhas, né? Analítica de Big Data, acoplado junto com micro-target, com a distribuição personalizada de conteúdos, é o futuro da comunicação política, eu acho. Não vai sair daí. A outra coisa é que, poxa, aprendizado de máquina e especificamente inteligência artificial é uma evolução inexorável, né? Não tem nada que impeça que isso continue fazendo, né? E, portanto, cada ciclo eleitoral você terá mais máquinas, mais comportamentos automatizados e mais máquinas. Eu, por exemplo, acreditei que essa fosse ser uma eleição com muito uso de deepfake, né?
por exemplo, porque do ponto de vista digamos, das condições técnicas para a realização, ela é diferente, as condições técnicas para a realização de determinadas coisas e o uso disso para fins comerciais ou para fins eleitorais, tá? Então, prontos estamos. Né? Teve até uns episódios disso aí que o Jornal Nacional denunciou, né? De que estava usando Bonner e Renata em deepfake para distribuir notícias e tal. Mas são poucos episódios, se conhece disso. Então, esses recursos vão ficando baratos, vão ficando fáceis de usar, certo? Então, vão ficando à disposição. Então, vai ter uma grande evolução aí na computação aplicada a imagens e tal, e a outros tipos, né? A formação de bots que simulam seres humanos, bots interacionais, né? Interativos, que simulam seres humanos, isso vai evoluir, eu acho, vai evoluir exponencialmente. Eu acho que em alguns ciclos eleitorais mais no futuro, a gente não vai ser capaz de jeito nenhum de distinguir o Wilson Gomes e Cris Ferre de bots que farão o Wilson Gomes e Cris Ferre aí em 30 eleições no mundo todo. Para bem e para mal, né, Wilson? Mais para o mal do que para bem, viu? Mas você não acredita o mal que... compensa mais, embora tenha bots você sociais não acredita. muito bons, né? Eu estou falando para bem porque você não acredita, e eu já fiz aqui um assistente virtual de um parlamentar, né? Quer dizer, que era identificado como assistente virtual e não como parlamentar. Mas que isso pode ser um instrumento de comunicação parlamentar, então ele, por meio de um bot que ele cria, pode. Os com bots as sociais, ideias os tal, que ele vai poder cívicos, amplificar. né? Acho que sim, o TSE tem bots, vou usar bot agora. Eu acho que é possível fazer para isso, mas eu não imagino que o Big Money vá para isso, entendeu? Para esse fim, embora possa ir, né? Um tipo de benemérito aí, etc. Alguma pessoa altruísta que resolva investir principalmente nisso, né? Mas acho que os usos maliciosos, ou pelo menos os usos assim, interessados, com interesses particulares, poderiam prevalecer. Mas o que pode ser usado para o mal pode ser usado para o bem e vice-versa, né? No ambiente digital, essa é uma regra básica, né? Então, acho que essa evolução nessa direção, quer dizer, comportamentos artificiais da computação, vamos chamar de propaganda computacional, ou a comunicação política computacional. Isso é uma tendência para o futuro, e eu acho que essa outra coisa aí que eu falei do uso de analítica de Big Data, né, e de algoritmos, desenvolvimento de algoritmos para fazer perfilização e propaganda personalizada, esse conjunto aí, que são várias coisas, isso também eu acho que no futuro, né? Não sei o que será do uso de mídias sociais. As mídias sociais estão mudando muito, né? Agora, o Instagram mudou muito, o Facebook praticamente se tornou irrelevante porque quis, né? Mas não sabemos o que é que vai acontecer no futuro, se vai aparecer uma outra coisa. Há essa tiktokização da política, né? Nesse momento, que é a nova tendência muito interessante, né? Que o pessoal velho, tipo o Felipe Neto, está reclamando porque está destruindo um determinado modelo de comunicação, né? Não é isso, é muito rápido esse tipo de coisa. Então, vai ter mudanças também nesses ambientes digitais baseado em mídias digitais. Eu acho que a condensação, que é o caso do TikTok, da cultura do meme, né? Essa coisa, essa condensação é uma tendência, por exemplo. O que você chama de condensação? Fazer um vídeo condensação, cada vez o tempo mais comprimido, né? E o conteúdo também mais comprimido. Você tem que entregar, quer dizer, 3 minutos é um horror de tempo, né? Tempo demais. Vai ser tempo demais, né? Nossa geração, 3 minutos não dá para nada, né? Mas no futuro, acho que 3 minutos vai ser uma coisa antiga, né? Para poder entregar alguma coisa. Então, vai ter tendências por aí. Pode ter também tendências vintage, né? De retorno. Vamos conversar mais e tal. Não houve já alguma dessas, né? Esses podcasts são aí a isso, né? Esses podcasts, não é o nosso caso aqui, mas de conversa de 3, 4 horas. 4 dias, né? Como a gente vê algumas aí, quase intermináveis e tal. Então tem esses retornos que são muito interessantes, né? Aí, né? Porque aí você tem uma coisa, a TikTok de um lado e do outro lado você tem
né? As pessoas querem também conversar, querem o TikTok, as pessoas ficam engarrafadas no trânsito, por isso precisam de podcast, por exemplo, né? Podcast voltou, na minha opinião, uma das grandes razões é isso, né? As pessoas precisam de alguma coisa longa para tempos mortos, né? Podcast para lavar prato, podcast para da limpeza da casa, É verdade. podcast para fazer caminhada, podcast Fazer a para não ficar barba. ouvindo o som da academia, né? Podcast para engarrafamento, aí volta o rádio, volta... Ou seja, uma variedade de coisas acontecendo aqui, mas sempre no meio digital, né? Não há uma desdigitalização da vida, isso eu não acredito, né? Não está no horizonte. Maravilha, Wilson. É isso. Excelente. Para a gente terminar aqui, a gente sempre pede, eu nem combinei com você, estou te pegando de surpresa, alguma indicação de ou livro, ou série, ou filme interessante sobre alguns desses temas aí que nós falamos, que você possa recomendar, algo que vem assim à sua cabeça? Bom, tem um livro novo de Habermas que eu não li ainda, mas já sei que vai ser bom. Livro novo de Habermas? Um livro novo de Habermas. Habermas aí com 200 Habermas anos ainda está escrevendo um livro novo sobre a esfera pública, digital. Uau, isso eu não Então, sabia. veja só, o velhinho aí escrevendo Tem sobre mais de 90 anos. sobre plataformas e sobre a nova esfera pública. Então, ele retomou o livro dele sobre a esfera pública dos anos 60, do início dos anos 60, que ele já tinha dado uma retomada aí quando publicou Direito e Democracia, né, que agora tem um novo nome, Faticidade e Validade, e que agora tem uma nova discussão com a internet, né? Chama-se Uma Nova Esfera Pública, não chegou ainda em português, foi lançado em alemão esse mês, mas certamente os americanos vão lançar isso até o final do ano, vai aparecer esse novo livro de Habermas aí, que estamos todos curiosos para ver como é que Habermas reconstrói aquele discurso dele sobre a esfera pública, falando sobre as condições, a importância das plataformas e de alguma maneira, criar uma condição que permita uma esfera pública democrática no mundo inevitavelmente digital. Acho que vale a pena esse livro aí. Gente, só o Wilson Gomes mesmo para acabar esse podcast aqui com Habermas. Olha só, um dos maiores intelectuais da história e talvez o maior intelectual vivo hoje, né? Então, eu acho que o maior filósofo vivo é Habermas aí. E eu estou aqui feliz, surpreso de saber desse novo livro aí que eu não sabia. Professor Wilson Gomes, muito obrigado pelo seu tempo, pelas suas luzes, pelos seus comentários. Gente, eu recomendo muito vocês seguirem o professor no Twitter. Qual que é o seu Twitter? Você sabe de cabeça? Will Gomes, com 2 L's. Will, W-I-L-L Gomes. É imperdível, é uma chance de você entender o que está acontecendo com as suas nuances e de maneira muito divertida. O professor Wilson Gomes tem aí um raro senso de humor refinado. Wilson, muito obrigado, um prazer estar conversando aqui com você mais uma vez. Espero em breve estarmos aí nos encontrando na nossa querida Bahia. Com prazer, Cris. Espero encontrá-lo muito aqui. Foi um prazer essa conversa nossa aqui. Grande abraço. Grande abraço. Ótima semana. Valeu.